Então, para a gente encerrar essa nossa reflexão e estudo, né, análise da carta aos Efésios, ele começa o capítulo 6, continuando o capítulo 5, continua, né, e diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vê que coisa fantástica, né? Então, assim, Paulo está aqui dando esse ensinamento aos filhos. Lembra, né, que ele vem dando ensinamentos ao povo da igreja, às mulheres, como se portar, aos maridos, como se portar, agora aos filhos, obedecendo os pais, né, sabe, porque isso é justo. E ele cita um mandamento lá de Gênesis, né? Antes, você vê que Paulo estava linkado aqui com a palavra, né? Porque ele já tinha citado aqui acima, dizendo assim: eis porque deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne, a sua mulher, sabe? Então, assim, isso é Gênesis, né? Ele está citando a palavra. Paulo era um conhecedor, exímio conhecedor da palavra. Então ele está citando aqui a Torá, né? Sabe, o Antigo Testamento, o Pentateuco. E aí ele cita aqui agora também falando disso, né? Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois é justo. Por quê? Porque a palavra diz isso. Isso é bíblico. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Porque é o seguinte, vê o que a Bíblia está dizendo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então a questão é assim, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe, se tu quiser viver muito, entendeu? Né? É uma promessa do Senhor. Quando a gente honra o pai e a mãe, vai viver muito, né? E aí ele diz assim... Aí ele continua no 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que entender isso aqui. Ele está dando um ensinamento para os filhos e para os pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Isso é interessante, né? Porque os pais, às vezes, eles provocam o filho a ira, né? Sabe, eles acham que tem essa autoridade, e tem de fato, né, de coordenar a vida dos filhos até certa idade, de comandar a vida dos filhos até certa idade, até que eles se tornem autônomos, né? Os pais cuidam dos filhos, só que às vezes exageram nisso, porque incita a ira no filho, né, na filha, entendeu? E esse era o ensinamento que ele está dizendo aqui para os pais: olha, filhos, vocês vão obedecer seus pais, vocês vão ser submissos a eles, ou seja, vocês vão ser obedientes, vão honrá-los, mas pais, vocês, em contrapartida, não devem estar provocando os filhos ao ponto de levá-los à ira, né? Pelo contrário, veja, nada disso. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, gente, aqui a gente tem uma ideia de achar que disciplina é um chicote, uma vara. E não é. Disciplina são bons ensinamentos. Vamos ser disciplinados e vamos ensiná-los a viver nessa disciplina, certo? No seminário, todos os dias tem que acordar às 6 da manhã, por exemplo. Aí tem que orar de 6 até às 7, por exemplo. É uma disciplina. Isso é ruim? Isso é uma vara? Isso é uma coisa que está acontecendo por seu mal? Claro que não. Estão buscando o seu bem. Então, criar os filhos na disciplina não é criar os filhos solto, loucamente, do jeito que quiser. Nós temos uma disciplina. Mas não é qualquer disciplina, é a disciplina e na admoestação do Senhor. Lembra que essa palavra, esse verbo admoestar, significa puxar a orelha, né? A gente já falou disso, né? Exortar é levantar a bola, né? Cara, vai lá, tu consegue, tu é bom nisso, vai lá, vai, eu confio em você. Está exortando, né? Admoestar é dar um puxão de orelha. Rapaz, não faz isso, porque o Senhor não está feliz com isso. Rapaz, não é isso que Deus tem para você. Filho, não faz isso, que teu pai e tua mãe não te criou assim. Não é isso que a gente quer ver você fazendo, entendeu? Então eles estão admoestando no Senhor, ou seja, sempre uma admoestação que seja saudável, que gere saúde nessa criação dos filhos. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua no 5. Quanto a vós outros, servos, né? Era uma igreja de muito mais servos do que senhores. Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens,
certo de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, agora vem a orientação para os servos. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês servos que são de Jesus, são cristãos, vocês vão ser íntegros no serviço, no desempenho do seu trabalho, da sua função, do seu papel. Sabe, se vocês estão nesse papel de servir, de servidão, de ser servos de alguém, vocês vão desempenhar seu papel. Nada de fazer corpo mole, nada de ser um trabalhador enrolão, sabe, que está enrolando o outro, que está fazendo, né, corpo mole, que está querendo enganar as pessoas, dizendo que faz sem fazer. Não, não. Sabe, fazer por obrigação, sem boa vontade. Um homem de Deus, uma mulher do Senhor, sabe, um cristão, uma cristã, eles, quando estão trabalhando, eles buscam dar o seu melhor. Eles dão exemplo, né? Eu me encontrei com uma pessoa, um conhecido meu, que trabalha numa empresa, e ele disse assim: rapaz, pastor Rodolfo, fulana trabalha na empresa, é da sua igreja, me contou mais ou menos quem era a pessoa, eu disse: sim. E ele disse: rapaz, ela dá um mau testemunho terrível lá no trabalho. E aquilo mexeu muito comigo, né? Fiquei envergonhado de uma pessoa que é minha ovelha, certo, está dando um mau testemunho no trabalho. Qual é o nome que ela está jogando no lixo, vamos dizer assim, né? Primeiro, o nome da igreja que ela faz parte, né? Segundo, coloca o pastor dela numa situação desagradável. Terceiro, o nome do Senhor, que na verdade é o mais importante, né? Uma cristã que se diz de Jesus, dando mau testemunho e fazendo coisas que não são aprováveis, né? Que são reprovadas, né? Então, assim, é isso que ele está dizendo aqui, os servos viverem dessa forma. Aí ele ainda vai adiante, né, e dá esse ensinamento para os senhores. No 9, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só, e vocês, senhores, tratem os seus servos com dignidade. E vocês, senhores, saibam que eles são cristãos como vocês. Deus não faz acepção de pessoas, não existe mais diferença entre vocês. Vocês são senhores, eles são servos, tudo bem, certo? Mas entre o Senhor não tem mais diferença, né? Lembra que nós vimos isso em Onésimo e Filemon? Filemon recebe ele agora não mais como escravo, não como servo, mas como irmão querido, né? Então ele estava dizendo isso aqui: olha, vocês, Senhor, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Para de ameaçar os seus servos, sabe? Tratem eles direito, entendeu? Então, assim, isso é importantíssimo, essas orientações. Estava dando orientações para as igrejas. Aí ele termina as orientações dizendo assim: quanto ao mais, terminando já a carta, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, quanto ao mais, todos que estão ouvindo, sejam fortalecidos no Senhor, né? A Bíblia nos diz isso em vários salmos e provérbios: o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, sabe? Então é isso que ele estava, né, evidenciando, reforçando aqui esse ensinamento. Aí ele diz assim: olha, veja, são outros ensinamentos de Paulo. Vê como Paulo dá vários ensinamentos que a gente pode tirar como primeiro, segundo, terceiro. Dão vários sermões aqui, né? Vê o que ele está dizendo. Quanto ao mais, aí veja, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 1. Revestivos de toda a armadura de Deus, né? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fantástico isso, né? Então ele está dizendo aqui assim: quanto ao mais, sede fortalecidos na força do Senhor e revestivos de toda a armadura de Deus. Sabe, porque assim, vocês com essa armadura vão conseguir entender, sabe, primeiro vão conseguir ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é mestre em ciladas, está o tempo todo jogando uma casca de banana para tu pisar e escorregar. Então fica ligado nisso, ligada. É isso que Paulo está dizendo, sabe? Né? Porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne. Sabe, se fosse isso aí era muito fácil, dava uma surra e resolvia, né? Sabe, resolvia de outra forma, mas não é isso.
A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, sabe? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso aí é muito forte, gente. Mas a Bíblia nos garante em 1 João que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós conseguimos vencer. Presta atenção qual é o ensinamento de Paulo. Com adversários espirituais, nós lutamos com armas espirituais. É isso, sabe? E nós temos as maiores se a gente levar Deus a sério, né? E aí ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vê só, é uma batalha, gente. A gente bota uma armadura para enfrentar uma batalha. Vão talvez enfiar a lança na gente, vão meter a espada, vão machucar, vão bater. A gente pode até se ferir, mas a gente vai sair no final vencedor. Inabalável, como ele está dizendo aqui, sem se abalar tanto, porque estamos revestidos. Agora vai lutar sem armadura para tu ver. Estai, pois, firmes. Aí ele diz qual é a armadura, como é que tem que ser a armadura, que a gente conhece muito esse texto, né? Cingindo-vos é vestindo, né? Como se fosse um cinto, né? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Que coisa linda. Então veja qual é a armadura, porque essa armadura aqui, gente, é espiritual. É uma armadura espiritual. Então qual é ela? O que a gente precisa para enfrentar as lutas do dia a dia e vencer? Ele diz aqui, né? Olha só, da verdade, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade e justiça, vê? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sabe, a gente tem que estar calçado, é como se fosse assim, né? A gente não vai para canto nenhum descalço, né? Então, se você precisa de algo que protege os seus pés, que é o que te leva para qualquer canto, que seja o evangelho da paz. A palavra do Senhor, o evangelho, sabe, é o que nos leva para qualquer canto, sabe? É a nossa prancha, a gente vai surfar nela, sabe? É isso que a gente vai vivenciar, assim, é o nosso veículo, né? E ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tá vendo? O escudo da fé, ele nos protege contra os dardos inflamados do maligno, gente. Que coisa fantástica essa analogia que Paulo fez, essa metáfora que ele fez aqui, né? Sabe, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que coisa linda, né? Salvação é um capacete, porque ela nos livrou a nossa mente, nos salvou da gente ficar pensando em outras coisas. Não cabe mais, não entra mais aqui, porque está protegida a nossa mente. Quando nós estamos salvos, a nossa mente está protegida agora, sabe? É um capacete, né? E a espada do Espírito, que é a palavra. A palavra é uma espada, ela corta, como diz Hebreus, separando, né? Sabe? Então, assim, a Bíblia está sempre linkada, né? A gente viu aqui falando sobre verdade, sobre paz, sobre justiça. Lembra de Filipenses? Tudo que for puro, verdadeiro, justo, né? É nisso pensar. Então, está sempre linkada. Aí ele diz assim no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Lembra que ele estava preso, epístolas da prisão, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É isso, né? E aí ele termina dizendo assim, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Tíquico, muito provavelmente, foi quem levou essa carta para essa turma todinha aí, né? O irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, ou seja, estava levando essas cartas, né? Tíquico foi um mensageiro, né? E console o vosso coração, ou seja, vocês ficam sabendo como é que eu estou, já que eu estou preso, tenho notícias minhas e tenho essas orientações que Deus me inspirou a escrever para vocês, né?
Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrando Efésios capítulo 6, né, o livro todo terminando agora aqui, certo? Claro que a gente está vendo só de forma panorâmica, né? Mas a gente está analisando aqui um por um. A gente poderia se aprofundar um pouquinho mais nessa armadura, por exemplo, ou em algumas outras ideias, né, ou questões, mas já tem sido de bom grado para a gente, né, começar a entender um pouco mais da palavra e das cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Semana que vem a gente se encontra e vamos começar, né, dando continuidade às cartas e pensando em outros livros, tá bom? Não, peraí, a nossa ideia não é isso. Vou encerrar o vídeo e fazer outro para dar um recado.